gravação aqui. Iniciei a gravação. Aqui quem fala com vocês é o tutor Alexandros, tá? Então, tudo certo. Já estava falando com uma aluna, já abri o áudio aqui para poder conversar. Estava falando com a Roseli, tá? A gente está aberto aqui para o momento Tira Dúvidas, né? Então, eu vou já estabelecer aqui alguns critérios. O que vocês gostariam, assim, no momento hoje? Vocês querem que eu passe atividade por atividade e vá explicando? Ou vocês têm dúvidas específicas relacionadas a alguma atividade específica que vocês não estão conseguindo atender, né? Eu vi que o cronograma ali já passou ali um certo ponto, se eu não me engano, a gente já está no cronograma aqui dentro da UC3, até o dia 28/10 a entrega, ainda tem tempo, né? Tem bastante tempo, começou recém começou a UC3, então, tá perfeito, tá perfeito. Temos ainda bastante tempo, mas hoje já é especificamente relacionado às dúvidas da atividade, tá? Então, a Roseli tinha dúvidas também, eu vou esperar ela se manifestar. Pode falar, Roseli? Sim, eu ainda não comecei a minha, mas eu gostaria que você passasse abrisse a atividade, né? Para a gente acompanhar. Atividade por atividade. Perfeito, eu vou abrir atividade por atividade, né? Já vi que a Daniela deixou ali uma dúvida. Boa tarde, Daniela. Não consigo desenvolver minha atividade 1. Então, vou abrir atividade por atividade. Vou começar pela atividade 1, tá, Daniela? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Deixa eu compartilhar o aplicativo da tela. Janela. Olá, Roseli, tá me ouvindo? Só um momento, que a minha filha estava mexendo com a moto aqui, o barulho, viu? Só um momento. Mas só aquilo que eu te falei, o ruído tá vindo um pouco aqui para a sala de aula, tá? Se tu puder fechar o teu áudio, vai ficar melhor assim pra gente. Ok. Tá? Obrigado. Então, vou compartilhar aqui a minha janela. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, pessoal? Vou compartilhar de forma diferente. Deixa eu compartilhar a janela. Vou compartilhar a tela inteira. Compartilhar. Tá difícil. Tela inteira aqui. Tô compartilhando aqui, só um minutinho. Vocês agora estão conseguindo ver a minha tela? É aquela janela infinita, sabe? É exatamente isso. Estão conseguindo ver, pessoal? Vou me apresentar aqui, vou escrever meu nome para vocês no chat. Dr. Alexandros. Eu que vou ficar responsável. Peço desculpas um pouco pela minha voz, tá, pessoal? Eu tô vindo de uma recuperação de uma gripe, tá? Então, sempre quando me ataca a gripe, logo em seguida me ataca a sinusite também. Então, a minha voz ela fica um pouco assim anasalada. Mas eu acho que apesar dos problemas dela, é compreensível. Vocês conseguem entender o que eu tô falando, né? Não há problema nenhum. Tá ótimo. Ainda bem, tá? Obrigado, Rosane. Porque como eu tô vindo numa gripe, acaba acontecendo isso, tá? Então, eu vou começar aqui pela atividade 1, tá? O que seria a atividade 1, né? Em primeiro lugar, vamos começar contextualizando a UC3. A UC3, como a gente viu na UC1 ali, o conceito geral de risco, que é uma probabilidade, a gente viu um pouco generalizado o que são os riscos físicos, químicos, biológicos, as normas que abordam esses riscos, o que são os riscos de acidentes, os riscos ergonômicos, as normas que tratam desses riscos. Dentro da UC2, a gente já foi com foco lá no risco químico, físico, biológico, as medidas preventivas relacionadas aos riscos físicos, químicos e biológicos, um pouco da questão da avaliação do limite de tolerância que existe para cada um desses riscos, a concentração dos riscos químicos e seus limites de tolerância, as intensidades dos riscos físicos e seus limites de tolerância, tá? E aqui dentro da UC3, a gente vai ver os riscos ergonômicos e de acidentes, tá? Vocês vão focar dentro da UC3
os riscos ergonômicos de acidentes, as normas específicas que vão tratar desses riscos, as medidas de prevenção, como se faz a avaliação desses riscos, tá? Então, esse é o foco da UC3. E aqui dentro da unidade curricular, a gente vai ter o exercício 1, são 3 exercícios para entrega, né? Começando pelo exercício 1 aqui, conceitos básicos aqui, ó, para entregar sua atividade, clique na atividade 1, role até o final da página, vá até o botão carregar os arquivos. Isso aqui todos vocês já sabem, porque já passaram pelo C1 e C2, tá? Então, o contexto. A empresa Pé Direito Calçados está em processo de implementação de um novo setor para expedição de produtos. Então, aqui a gente vai clicar e vai conhecer esse setor. Que setor é esse, tá? Vocês estão vendo a minha tela aqui, está carregando. Vamos conhecer esse setor, ó. Aqui estou passando, ó. A gente pode ver que esse é o setor da expedição, tá? É o primeiro setor, setor da expedição. Há algumas atividades aqui, como a gente pode ver, tá? Um trabalhador aqui fazendo, parafusando aqui uma estante, né, que eles utilizam dentro do setor de expedição, né? Aqui abaixo dele há outro trabalhador também executando as mesmas, executando outra atividade, fazendo a vistoria ali, tá? Passando mais adiante aqui, a gente vê um outro trabalhador que ele está usando uma empilhadeira, como a gente pode ver, ele está trabalhando com uma empilhadeira, né? Logo em seguida, atrás dele vem, à frente dele vem um outro trabalhador aqui no mesmo local, tá? Aqui a gente já pode ver algum risco específico relacionado ao risco de atropelamento, né, pessoal? Porque eles estão no mesmo local, o mesmo local que passa a empilhadeira está passando outro trabalhador caminhando. Aqui a gente pode ver também a condição relacionada a um risco de queda em altura, né? O cinto de segurança não acoplado na estrutura, né? Um trabalhador abaixo sem o capacete, sendo que um está trabalhando com máquinas e equipamentos logo acima dele, né? A gente já pode ver alguns riscos específicos que podem gerar acidentes, né? A postura desse trabalhador, ele não está com as costas encostada ali no encosto, né? Então, algumas questões ergonômicas também, carregamento de caixas de um trabalhador a pé. E aqui a gente pode ver outros riscos também relacionados a essa máquina aqui, que é uma esteira, né? A gente não tem uma proteção fixa no rolamento, esse é um problema relacionado a NR12, né? Carregamento de materiais também. Então, todos esses conceitos a gente pode ver aqui, a gente já consegue ver alguns riscos específicos relacionados a essa atividade na própria vistoria que a gente vai ver na fábrica aqui, tá? Então, o que seria a atividade 1 aqui? A gente clicou aqui, viu, e aqui a gente vai clicar para baixar a planta baixa do setor. Como seria essa planta baixa? Aqui a gente já pode baixar a planta baixa e verificar ó, como é realmente. Aqui a gente tem expedição, aqui é a área de circulação, onde passa a empilhadeira. Como a gente viu, tinha um trabalhador aqui no mesmo ambiente onde estava passando a empilhadeira. Aqui a gente tem as áreas da esteira também, né? Os afastamentos dela aqui específicos, né? Então, essa aqui seria a planta baixa, ela vai ser muito importante, principalmente para a atividade 2, tá? Principalmente para a atividade 2. Então, a única tarefa pendente é finalizar a montagem das estantes para armazenar a mercadoria e os acabamentos na alvenaria. A montagem das estantes é realizada por 2 colaboradores, como a gente viu ali. E, pelo visto, são 2 colaboradores terceirizados, né? Cada um deles tem 2 patamares com 3 metros de altura cada um. Então, a gente pode ver que a altura que aquele trabalhador está executando as atividades é uma altura de 3 metros. Isso acaba gerando o quê? Um risco de queda. O trabalhador que trabalha e efetua suas atividades em altura, ele passa a ter um risco de queda. Como a gente viu lá dentro da própria UC1, o risco ele é uma probabilidade de um evento não desejado. Isso é o conceito de risco. Então, se um cara executa atividades em altura, ele tem uma probabilidade de queda. O evento não desejado, o evento que a gente não quer, é que esse trabalhador caia, tá? Então, isso é o risco. O risco é a probabilidade de um evento não desejado. Gravem bem esse conceito, que é um conceito que vocês vão levar pelo restante de todas as UCs aqui dentro do curso do SENAC, tá? E é o conceito que é estabelecido dentro da própria norma regulamentadora NR1, que é a norma matriz, tá? Então, enquanto o processo restante ainda não é finalizado,
Os colaboradores da empresa executam atividades de receber os calçados na esteira, embalá-los manualmente e colocar tais embalagens em pallets, os quais serão levados até as estantes pela empilhadeira. Então, aquela empilhadeira que a gente viu ali, né? Lembra, pessoal, que a gente viu uma empilhadeira? Ela vai recolher os calçados e levar até as estantes. Aquelas caixas de calçados, a empilhadeira vai recolher aqui, ela vai recolher e vai levar até aqui as estantes e vai colocar aqui. Isso é um setor de expedição que existem em muitas fábricas, né, pessoal? Todos os calçados, quando eles são produzidos, eles são levados até o setor de expedição, onde eles vão ser embalados em caixa. Como se trata de uma indústria, ela vende em grandes lotes, né? Não é que nem a lojinha ali da esquina que a gente vai e compra um calçado. A indústria ela vai vender para as grandes lojas atacadistas os calçados que são produzidos por ela em grandes lotes. A gente está falando em lotes de às vezes 1.000, 5.000, 7.000 calçados, né? Então, ela vai levar até esse setor de expedição. Quando tiver pronto, chegar o caminhão lá dessa empresa que fez a compra dos calçados, que vai se alocar ali numa doca, aquilo que a gente chama de doca, deixa eu ver se aparece aqui. Seria essa parte aqui da portinha ali, né? Vai chegar um caminhão ali, aí os trabalhadores vão levar ali essas caixas até esse caminhão, onde vai ser colocado todas essas caixas de sapatos. Mas analisando a atividade específica aqui, deixa eu ver se eu consigo movimentar aqui. Essa empilhadeira, ela vai pegar as caixas que estão sendo colocadas aqui, né? Como a gente pode ver, ela vai pegar a caixa e vai levar até as estantes que estão aqui, tá? Essa é a atividade específica que ele está falando ali, tá? Então, os pares de sapatos são organizados em caixas, a quais são armazenados 50 pares em cada uma. As caixas têm uma altura de 50 centímetros, então todas essas caixas ali que a gente viu vão armazenar em torno de 50 pares, tá? É 50 pares que está sendo armazenado em cada uma dessas caixas, ok? Aí tem esse trabalhador aqui com o uniformezinho cinza que está segurando uma caixa, como vocês podem ver. Ele vai pegar essa caixa e vai trazer até aqui nessa região onde estão os pallets, né? Aí tem um trabalhador aqui avulso, né? Na região da empilhadeira. A gente não sabe por que ele está ali, mas ele está numa zona de risco. O transporte dos pallets até as estantes é realizado com uma empilhadeira de torre. Ela também tem a função de colocar o material nos caminhões. Entre as esteiras e estantes há um corredor de circulação que leva a uma saída de emergência. A gente pode ver aqui que, tem uma saída de emergência aqui e tem um corredor que leva, né? Esse corredor ele vai até a saída de emergência. Essa saída de emergência é extremamente necessário, porque em caso de incêndio, os trabalhadores vão seguir esse caminho específico até chegar na saída de emergência, né, pessoal? Então, continuando aqui, entre as esteiras há uma estante, há um corredor de circulação, o qual leva uma saída de emergência, e atividade com base nas três funções presentes no setor: montador de estante, que é aquele cara que estava trabalhando lá montando a estante, esse aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Esses aqui são os montadores de estantes, o cara que dirige a empilhadeira, né? O pessoal que faz a montagem aqui dos calçados e coloca ali dentro das caixas, né? Então, nas atividades desenvolvidas, que é o montador de estantes, o operador de empilhadeira e o expedidor que trabalha nas esteiras, indique qual atividade está sendo desenvolvida por eles, qual o perigo, o fator de risco relacionado à probabilidade de ocorrência de um evento não desejado e as fontes geradoras desse risco, né? Toda probabilidade de um evento não indesejado tem uma fonte geradora desse risco. O cenário no qual o perigo ou fator de risco está envolvido, relacionado à atividade, né, a consequência potencial do efeito não desejado, e a legislação aplicável. E aqui a gente tem um exemplo, né? Um exemplo que vai vir ao longo de toda a atividade. A gente vai ter um risco que vai ser classificado como ergonômico e a gente vai ter que falar ali qual é o fator de risco ali, os movimentos repetitivos desse trabalhador, ou o outro vai ser o risco de acidente. A gente tem ali o caso do trabalho em altura, né? O risco de queda desse trabalhador relacionado à atividade em altura,
tá? E o cenário, o que seria o cenário? O cenário seria exatamente o quê? Movimentos repetitivos. Durante a atividade de desossa do frango, o trabalhador executa movimentos frequentes repetitivos. Durante a atividade ali relacionada à embalagem de calçados, os trabalhadores podem executar, o expedidor ali na esteira, ele pode ter movimentos repetitivos dentro da sua atividade, né? Então a gente vai definir no cenário a atividade e o fator de risco relacionado a essa atividade, tá? Que nem o cara ali, por exemplo, que o montador de cera está executando uma atividade em altura, ao mesmo tempo que tem um risco de queda relacionado a essa atividade, por não estar fazendo a utilização correta dos equipamentos de proteção individual e tudo mais. É basicamente isso que vocês vão fazer. Vocês vão identificar o risco, vão definir o cenário, né? Vão definir o cenário e, por fim, vão definir qual é a legislação aplicável para esse cenário. Aqui eu tenho aqui o modelo da atividade 1, tá, pessoal? Como vocês podem ver aqui, esse é o modelo da atividade 1, e aqui, ó, vocês vão ter o risco ergonômico, vocês vão descrever o fator de risco, aqui nesse ponto, ó, esse ponto específico, vocês vão descrever o fator de risco, ó, risco de queda em altura. E aí vamos descrever aqui o cenário. O trabalhador está fazendo a montagem das estantes. E, por fim, qual é a norma regulamentadora? Aqui, aliás, aqui não. Aqui, opa, pessoal, esquece que eu digo. Tá? Falei bobagem. Aqui é risco ergonômico. Tá? Movimentos repetitivos. Deixa eu ver aqui, é o montador de estantes. Ó. Vai estar aqui, ó, montador de estantes. Movimentos repetitivos relacionado a... Não, ali até não vejo movimentos repetitivos. Poderia ser o quê? A própria atividade em pé do trabalhador. Atividade em pé do trabalhador ali que monta as estantes, né? Aí o cenário seria o quê? O trabalhador está em cima de uma estrutura, de uma estante, elaborando atividades constantemente em pé, sem poder variar a postura dele. A gente sabe que a variação postural dentro da ergonomia, ela é muito importante. Esse trabalhador não está variando a postura dele, e aí vocês definem ali, a gente já viu até na NR1, qual é a norma que trata da ergonomia. E daí, no outro caso, vocês vão definir o risco de acidente, né? Que aí passa a ser ali no montador de estantes, a queda em altura, relacionada a tiro em altura, que daí passa a ser um risco de acidente. A gente já aprendeu a classificar os acidentes lá dentro da própria NR1. Vamos descrever o cenário ali, né? O trabalhador executa atividades numa altura de 3 metros, com risco de queda, fazendo ali com a parafusadeira, sem as devidas medidas de controle. E vai aplicar a legislação ali. Qual a legislação relacionada à queda em altura? A gente tem uma norma específica que trata especificamente do risco de queda em altura, tá? Entenderam, pessoal? Atividade 1, conseguiram entender? Então, Daniela, tu não estava conseguindo entregar a atividade 1, não consigo desenvolver a minha atividade 1. Atividade 1, assim, ó, o importante é que vocês vejam que tem um risco de queda em altura ali, os riscos, identificar os riscos e saber definir as normas, tá? Então tem que ser feita uma leitura no conteúdo. A gente sabe, a gente está recém na primeira semana aí, né? Então talvez vocês não tenham tido tempo hábil ainda suficiente para fazer toda uma leitura do conteúdo. Mas vocês veem ali, tem que identificar os riscos específicos relacionados a cada atividade. Nisso o conteúdo vai ajudar bastante vocês, tá? A legislação aplicável, eu sei que vocês viram isso aí um pouquinho lá na UC1, mas aqui vão ver mais aprofundado, vão ver os conceitos da NR12, da NR35, que são normas que tratam de máquinas e equipamentos, questão relacionada ao risco em altura, tá? E com base nisso, vocês vão conseguir identificar melhor os riscos relacionados às atividades que são apresentadas ali. Então, é muito importante a leitura do conteúdo para conseguir atender
o que essa atividade necessita, tá? Dúvida, Daniela, sem problemas. Quais normas irei usar na atividade 1? Quais normas especificamente eu não posso te dizer, tá, Daniela? Porque isso aí faz parte do conteúdo, eu não posso dar respostas aqui. Só que tu vai ver ali no conteúdo que nós temos normas específicas que tratam de acidentes, tá? Por exemplo, da NR10 até a NR14, a gente tem normas específicas industriais relacionadas a máquinas e equipamentos, de forma geral, né? Dentro da NR33, NR35, também trata desses conceitos relacionados aos acidentes, tá? São normas especiais com foco muito na questão dos acidentes, tá? Eu não posso te dizer qual norma específica, porque daí já seria dar a resposta da atividade. Nesse ponto eu não posso chegar, tá? Mas no conteúdo vocês vão encontrar isso ali na primeira semana. A gente já vai ter um conteúdo de normas regulamentadoras que vai esclarecer bastante isso para vocês para a entrega dessas atividades, ok? Tudo certo com a atividade 1, pessoal? Mais alguma dúvida relacionada à atividade 1? Peço desculpas novamente pela minha voz, tá? Daniela, tu levantou a mão. Pode falar. Dá para ouvir? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tem que ser a justificativa de acordo com o que está escrito lá, ou eu posso pôr com as minhas palavras? Como assim? A justificativa da norma? Isso, porque eu ainda não compreendo muito sobre a norma, né? Vou entender a atividade sim, e colocar lá de acordo com o que eu estou entendendo. Tá. A justificativa tu pode colocar de acordo com as tuas próprias palavras, né? A norma que trata... Deixa eu ver um exemplo aqui. Deixa eu pensar numa coisa aqui. Tá. A norma que trata sobre os equipamentos de proteção individual. A norma que define as medidas necessárias para a implementação dos equipamentos de proteção individual. Qual é essa norma? Qual é a norma que define? Vocês sabem? Qual é a norma que define a aplicação, a implementação dos equipamentos de proteção individual? NR1? 35? Não. Não. 32? Não. Eita, nós. Tá. É a NR6. NR6. A NR4 é SESM, Tiane. Vocês ainda estão... Por isso que é muito importante a leitura do conteúdo da primeira semana, tá? Vou até dizer para vocês, a NR1 é disposições gerais, NR2 foi revogada, NR3 embargo interdição, NR4 SESMIT, NR5 CIPA, NR6 EPIs, NR7 PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR8 edificações, NR9 avaliações ambientais, NR10 não precisa anotar isso, não é para anotar isso, tá? Isso aí não precisa anotar, tá no conteúdo ali. NR10 eletricidade, 11 máquinas e equipamentos de transporte, 12 máquinas e equipamentos estáticas, 13 caldeiras, vasos de pressão, tubulações, tanques, NR14 são os fornos industriais, NR15 são os riscos ambientais, os limites de tolerância para os riscos químicos, físicos, biológicos. NR16 define a periculosidade, atividades periculosas, quais são as atividades periculosas, como inflamáveis, explosivos, né? Tudo isso, aos poucos, vocês vão começar a entender, tá? Tá? Aos poucos vocês vão começar a entender esses conceitos. Eu sei, eu estou jogando bastante informações para vocês, tá? Essa aula vai ser gravada, pessoal, e logo mais tarde vocês vão poder dar pause, entender o que eu estou falando, mas aos poucos vocês vão começar a entender todos esses conceitos. Não se preocupem com isso, que no início eu também, vocês estão no início eu também não sabia essas coisas, tá? Eu também não tinha, mas aos poucos isso aí vai começando a enraizar em vocês, tá?
Vocês estão fazendo um curso que oferece muitas oportunidades para vocês, né? É oportunidade na indústria, é oportunidade de trabalho autônomo, é oportunidade de ser servidor público. Há muitos concursos para servidor público técnico de segurança. Por exemplo, agora tem um para os Correios, né? Tá pagando ali, vai pagar o quê? Uns 4 mil e poucos reais para um técnico de segurança, e tem mais o plano de carreira deles ali, tem técnico de segurança ali que dentro dos Correios é mais do que engenheiro até, tá? Então tem um plano de carreira. Claro, quem for estudar para concurso público vai ter que saber todas as NRs, todas não, né? Vai cair só algumas NR específicas ali, pelo que eu vi no edital, tá? Mas vai ter que ter um conhecimento relacionado a esses NRs ali. Então, aos poucos vocês vão entender isso. Estou passando um resumo aqui para vocês. NR16 trata de periculosidade, que é produtos inflamáveis, eletricidade. Agora está entrando os motoboys também, tá? Que é uma atividade que vai ser periculosa, considerada periculosa, né? Atividades de quem faz segurança patrimonial também é considerada uma atividade periculosa, né? Então, esses conceitos aos poucos vão se enraizando em vocês. NR17, que trata de ergonomia. Então, aos poucos eu estou dando as respostas aqui para vocês, tá? Mas vamos lá, NR18, construção civil, tá? NR19, produtos explosivos. NR20, produtos inflamáveis, né? NR21, atividades ao céu aberto, que a gente tem o pessoal, principalmente ali, o pessoal que trabalha, por exemplo, com a extração de cana-de-açúcar, o pessoal que trabalha no meio rural acaba trabalhando muito ao céu aberto, né? Algumas pessoas que trabalham com obras, né? Então esses cuidados têm que ser tomados nessas atividades. NR22, que vai tratar da mineração. Então, todos esses conceitos vão ser enraizados um pouco em vocês. A aluna mencionou NR32. NR32 é só para atividades hospitalares, tá? Só serve para hospitais. NR18 só serve para construção civil, para construção de engenharia, tá? NR35, atividade em altura, vai ser para atividade em altura. NR33 vai ser para espaços confinados. Agora surgiu uma nova NR ainda, que é a NR38, que trata do pessoal que faz a coleta de lixo urbano, tá? Que não tinha até então uma NR para esse pessoal. Então, aos poucos, isso vai ser enraizado para vocês. E a justificativa, vou dar uma dica para vocês. A justificativa vem sempre no início da norma, tá? Por exemplo, a NR17 já estabelece o objetivo no início da própria norma. O objetivo da NR17. O objetivo dessa norma é adaptar as atividades do trabalho de acordo com as características psicofisiológicas das pessoas. Ou seja, são as atividades que têm que se adaptar ao meu corpo, são as atividades que têm que se adaptar à minha altura, são as atividades que têm que se adaptar para as características antropométricas, do tamanho do meu braço, da minha altura, de acordo com a minha força específica, porque não, há pessoas, por exemplo, que conseguem carregar uma carga um pouquinho mais pesada, há outras pessoas que não conseguem, tá? Então a atividade vai ter que se adaptar a essas minhas características, e não eu que tenho que me adaptar às atividades. É isso que estabelece a NR17 e esse é o foco da NR17. Então, todos esses conceitos ali, a gente tem a primeira semana que vai tratar das normas regulamentadoras, que vai ajudar vocês bastante nessa atividade 1. Ok, pessoal? Tudo certo até aqui? Posso ir para a atividade 2? Então, perfeito. Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem acionar o microfonezinho, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, eu vou atender a todos vocês, tá? Não se sintam à vontade de perguntar, de questionar, tá? De criticar também. Pô, professor, explica melhor isso aí, tá passando muito rápido. Sintam-se à vontade para tudo isso, tá? Então vamos para a atividade 2, tá? Aqui vocês estão vendo a minha tela. Vocês ainda estão vendo a minha tela, né? Ainda estão vendo, tá? Vamos para a atividade 2 aqui, tá? Atividade 2. Por meio da análise da planta abaixo do setor de expedição, você, como técnico de segurança do trabalho,
deve avaliar essa situação e propor melhorias, buscando corrigir os itens que não estão adequados com a relação do layout. Então, aqui a gente vai avaliar especificamente o layout. Vocês sabem o que significa layout? Layout. Layout é uma palavra que foi fugiu aqui, enrolou a língua. Foi uma palavra que foi aportuguesada, pessoal. Então, o correto no inglês ela é layout, né? Se chama layout, que é basicamente isso, ó, pessoal. É a planta baixa do setor, tá? O layout seria a planta baixa do setor. Foi aportuguesado esse termo, tá? E ela é a planta baixa do setor. Abri aqui, ó, para a gente ver o que seria o layout. Isso aqui. É o layout, tá? Então, a gente tem trabalhadores trabalhando aqui, né? Como a gente pode ter visto ali na própria atividade, né? E aqui a gente tem os espaços que são as áreas de circulação, né? As áreas de circulação para esses trabalhadores, tá? E como a gente sabe, agora eu vou dar uma dica para vocês, essas áreas de circulação para que serve essas áreas de circulação, pessoal? Por favor, podem me esclarecer? Para que servem as áreas de circulação? Hein? Vamos lá, pessoal. Esse é o momento de vocês participar. Para que vocês acham que servem essas áreas de circulação? Hein? Deixa aí no chat. Vamos lá, eu vou deixar, podem falar o que vocês quiserem, tá? A Anne, para circular, evidente, Anne, para circular. E principalmente para pessoas circularem. As pessoas devem circular na área de circulação, não é? As pessoas devem circular na área de circulação. É para pessoas, não é para máquinas e equipamentos, não é para depositar coisas ali. E a Daniela, ela trouxe uma coisa muito importante. Numa situação de emergência, as pessoas vão escapar por esse local, tá? Elas vão utilizar a área de circulação para escapar. E se tiver objetos obstruindo, tu tá trazendo problemas para essa área, não é, Daniela? Está trazendo problemas para essa área. Essa área ela tem que estar totalmente distribuída, desobstruído, tá? A minha voz está horrível hoje, pessoal. Mas ela tem que estar completamente desobstruída para o caso de um incêndio, as pessoas poderem circular ali livremente. Tem que estar desviando de coisas que estão obstruindo isso, né, pessoal? Então, a Daniela e a Anne trouxeram conceitos muito importantes aqui, tá? Relacionado a esse setor. E vocês vão ter que ver os defeitos relacionados a essa situação, relacionado ao próprio layout da empresa, né? Vocês vão ter que trazer melhorias, né, desse layout. A gente sabe, por exemplo, que é um problema ergonômico quando o cara tem que caminhar bastante com uma caixa, né, até deixar ali no pallet, né? O cara vai ter que sair ali, ó. A gente tem ali quase 500 centímetros que o cara tem que seguir até deixar a caixa no pallet. Não está bem organizada essa situação, né, pessoal? Então, um espaço específico para andar em empilhadeira, que não ande pessoas juntos ali no setor, né? Tem diversas melhorias que a gente pode fazer nesse layout aqui, né? Para os próprios trabalhadores, que vai reduzir ali a carga ergonômica para ele carregando caixas, né? A gente pode melhorar desobstruindo as áreas de circulação ali. E a situação desse exercício, como a gente pode ver, eu vou abrir o exercício aqui, eu deixei tudo programado, porque eu já sabia que vocês iam querer exercício por exercício. A gente vai apontar uma situação incorreta, vamos apontar a norma que diz, olha, isso não está correto, não está correto isso, não está correto coisas obstruindo o local de passagem das pessoas, tá? Vou dar até a dica. Quem trata disso é a NR12. A NR12 é uma norma que trata bastante das áreas de circulação. E aí vocês vão propor a melhoria ali, ó. Vamos fazer desobstrução, vamos definir um lugar específico para armazenar os objetos dentro do layout para que não se obstrua mais a área de circulação e não dificulte, em uma situação de emergência, o escape desses trabalhadores, tá? Então é basicamente isso. A gente vê ali que tem bastante pontos ali para ser melhorado, tem bastante coisas que podem ser identificadas, tá, pessoal? E vocês podem apontar aqui nessa atividade 2.
Entenderam a atividade 2, pessoal? Conseguiram entender? Professor, a gente vai fazer um exemplo junto? Hã? Você vai fazer um exemplo com a gente junto para montar a atividade 2? Eu posso trazer um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Porque das Vou dar outras vezes, as atividades, todas elas tinham um exemplo, e essa daqui, a atividade 1, já começou com um exemplo de desossar frango. Eu fiquei perdida, porque eu não me vi na atividade que eu estava para desenvolver. Sim, assim, um exemplo ali, o exemplo ele nunca vai ter assim uma relação direta com a atividade, né, Daniela? Porque assim, o foco ali é que vocês identifiquem, né? Se eu trazer um exemplo, eu não vou poder trazer um exemplo que seja uma resposta assim à atividade, mas eu posso trazer um exemplo aqui de uma situação semelhante, tá? Digamos assim, deixa eu ver um exemplo relacionado a um layout. Vou pensar numa coisa aqui para te ajudar bastante na tua dúvida. Uma situação incorreta relacionada ao layout, tá? Eu tenho, por exemplo, que não seja relacionado à atividade. Deixa eu pensar aqui, tem que pensar bem assim. Eu tenho, deixa eu ver um exemplo. Tá, pensei numa coisa aqui. Eu tenho um extintor de incêndio mal posicionado na área de expedição. Tá? A norma que trata disso vai ser uma NBR específica, né? Não é o caso aqui, vocês vão ver isso mais adiante no C9, mas seria uma NBR, se eu não me engano, NBR 14.180. Agora eu não sei de cor, né? Mas seria 14.180 que vai tratar do posicionamento dos extintores, tá? E aí a melhoria proposta, ó, colocar o extintor mais próximo da área específica tal, sabe? Seria a melhoria que vocês vão propor, assim, né? Não tem relação com essa atividade específica, né? Acho que a norma que trata dos extintores é 14.280, não sei. Agora depois eu vou ter que ver aqui para vocês, mas seria essa daqui, tá? Um extintor incêndio mal posicionado na área de expedição, né? Um extintor de água, por exemplo, posicionado numa área que é para atender não materiais sólidos, mas sim equipamentos elétricos. Aí, para equipamentos elétricos, eu tenho que ter um extintor de CO2, ou um extintor químico também pode ser utilizado. Então, tem um extintor errado, e aí colocar um extintor mais próximo da área específica, que trata de ser o extintor de CO2 para produtos elétricos. CO2 para produtos elétricos, para equipamentos elétricos, tá? Seria mais ou menos isso, sabe? Que vocês vão ter que fazer aqui, tá? Colocar a NBR que trata do assunto ali, fazer uma breve justificativa relacionada ao requisito dessa NR, ao requisito 1.7, que vai tratar desse assunto, tá? E a partir disso vocês vão aumentar a primeira melhoria. Seria essa basicamente a primeira melhoria. Entenderam, pessoal? Certo, Daniela? Então, vamos para a última atividade, que seria a atividade 3, né? Atividade 3. A empresa terceirizada Cheios e Vazio, que atua no setor de expedição da Pé Direito Calçados, tem outras obras em andamento. Enquanto um edifício era construído na atividade de carregamento de materiais para o segundo andar, um colaborador se desequilibrou e caiu. O trabalhador estava a 3 metros do chão e não utilizava equipamentos de proteção individual. Após a queda, ele foi encaminhado para atendimento médico, sendo constatadas sérias lesões nos membros inferiores.
tá? Então a gente pode clicar aqui, ó, para acessar o vídeo desse trabalhador, né? Evidentemente que a gente não vai mostrar queda nenhuma de trabalhador. Mas aqui tem os trabalhadores com atividades em altura, ó, pegam os equipamentos, estão sem equipamentos de proteção individual, estão sem capacete, estão sem cinto, sem o talabarte, né? A atividade ali ela é feita de uma forma bem estranha, ergonomicamente não é viável, a forma como está se dando o carregamento ali, né? O local onde eles estão específico ali não é um local apropriado para fazer esse tipo de atividade. Então tem vários conceitos ali errados que a gente pode ver, né? Então, um acidente envolvendo a altura normalmente causa sérias lesões, né, pessoal? Para vocês terem uma noção, os acidentes que mais matam no Brasil são os acidentes em altura, tá? Atividade em altura é a atividade que mais mata no Brasil, tá? E aos poucos, quando vocês forem técnicos de segurança do trabalho, vocês vão prestar mais atenção nesses detalhes, quando passar por uma obra, até quando vocês veem uma atividade que fazem nos prédios. Aqui, por exemplo, eu moro na cidade de Capão da Canoa, aqui no Rio Grande do Sul, pessoal. E aqui na minha cidade tem muitos prédios, né? E, assim, são pessoas que trabalham, vão limpar um vidro e se dependuram na janela. Acontece muitos acidentes domésticos em relação a isso, tá? Em relação a essas atividades, assim. Então, a atividade em altura é a atividade que mais mata no Brasil, relacionada ao trabalho. E não é considerada uma atividade periculosa pela NR16, tá? Que é uma grande, que é um grande de uma coisa assim que a gente não consegue entender por que acontece isso, né? Porque, claro, a gente sabe que as normas ela tem muita questão política, né, envolvendo, principalmente na questão da construção dessas normas, tá? Mas a atividade que mais mata no Brasil é a atividade em altura. Então, portanto, sempre devem ser consideradas medidas preventivas para eliminar o fator de risco e minimizar os riscos de queda do trabalhador, aos quais envolve desde treinamentos, usos de equipamentos de proteção coletiva, né? Por exemplo, esqueci o nome agora, mas um muro de contenção ali, né? Ele pode servir também para evitar a queda do trabalhador, né? Não só os equipamentos de proteção individual, o guarda-corpo, por exemplo, ele evita a queda em altura. O guarda-corpo, as redes que são utilizadas muitas vezes em atividades que envolvem risco de queda em altura, guarda-corpo, né? Não só os equipamentos de proteção individual, e eles ajudam a evitar esse risco de queda em altura, tá? Os equipamentos de proteção individual, como cinto de segurança, o talabarte, determinação de procedimentos de trabalho claros, né, para o pessoal, uma permissão de trabalho, uma análise preliminar de risco, tudo isso ajuda a evitar os acidentes relacionados às atividades que são executadas em altura. Então, com base no acidente relatado e na visualização da atividade que vai ser executada, eles vão elaborar uma análise preliminar de risco. A análise preliminar de risco, pessoal, ela ocorre sempre quando tu for executar uma atividade que não é programada. Uma atividade em altura, normalmente é uma atividade relacionada a uma reparação de algum, de, uma reparação, uma reforma predial, né? Então essas atividades normalmente são atividades que não são programadas pelas empresas. Então elas vão fazer uma análise preliminar de risco, onde vão estabelecer etapas e procedimentos específicos que tu tem que realizar para que essa atividade seja realizada de forma segura. E normalmente quem faz essa PR é o técnico de segurança, tá? Então são vocês que vão fazer isso, são vocês que vão assinar isso e pessoal, são vocês que vão responder por isso, tá? Então já adianto para vocês aqui, se aconteceu algum problema com o trabalhador, vocês fizeram a análise preliminar de risco e havia um erro na análise preliminar de risco, por isso leiam o conteúdo, pessoal. Se havia um erro, são vocês que vão responder por isso, tá? Então, muito cuidado com essa situação. Então, com base no acidente relatado e na visualização da atividade executada, elabora o EPR com no mínimo 3 etapas para a atividade de transporte de materiais para os pisos superiores. A principal dificuldade dos alunos ali, vocês viram aqui o vídeo, vou mostrar o vídeo de novo para vocês, deixa eu fechar. Vou mostrar o vídeo de novo. A principal dificuldade dos alunos aqui é definir as etapas, tá?
a gente pode ver, alguém sobe o material, outro trabalhador pega esse material e esse material é levado para outros trabalhadores que vão levar esse material até o setor que é necessário, tá? Então, um trabalhador vai subir o material para cima, esses outros dois trabalhadores vão pegar esse material, segunda etapa, vão fazer a pega desse material e vão encaminhar para os outros dois trabalhadores que vão levar para algum setor específico. E vocês vão definir, vão dividir isso em 3 etapas, tá? Essas etapas que eu mencionei para vocês, tá ok? E com base em cada uma dessas etapas, vocês vão avaliar o risco. E aqui tem aqui, ó, já deixei aqui pronto aqui, ó, atividade 3 aqui, vamos botar os dados, tá? E tudo mais. O setor, atividade específica que está ali no próprio contexto. Aí vão definir a etapa 1 aqui, que eu já mencionei aqui para vocês, a etapa 2 e a etapa 3, né? Vamos definir ali qual vai ser a etapa 1. Ah, o cara vai subir o material até ali em cima. Qual vai ser a etapa 2? Os caras ali vão pegar o material. Qual vai ser a etapa 3? Outros trabalhadores vão levar o material até o setor. E aí vocês vão definir os fatores de riscos, que é o quê? É o evento não indesejado, né? É a probabilidade de um evento não indesejado de ocorrer. Qual seria o fator de risco ali? Etapa 2, que o cara que vai pegar lá em cima. Seria queda em altura, questões ergonômicas também, tá? E aqui vocês vão botar a causa desses riscos que podem acontecer, a consequência, né? O cara pode quebrar o pé, cair de 3 metros, pode haver a consequência morte, né? E as medidas de controle que devem ser adotadas. Aqui vocês vão fazer uma APR. É o mesmo que é feito dentro das empresas, tá, pessoal? É exatamente a mesma coisa que é feito dentro das empresas. Então, aproveitem bastante essa atividade, porque isso é uma atividade específica que o técnico de segurança acaba tendo no seu dia a dia. Ok, pessoal? Entenderam a atividade 3 aqui? Deixa eu ver as dúvidas. Sim, vejo bastante sobre. Aqui em Sorocaba estão construindo muitos prédios. Já teve 2 acidentes aqui recentes que foi noticiado, mas deve ter muito mais. Sim, tem ainda aqueles acidentes, são os acidentes que são subnotificados também, né, pessoal? Tem toda essa situação, tá? Então, aqui passei pelas 3 atividades para vocês e agora eu vou abrir para dúvidas, né? Tá aberto aqui o chat, caso vocês tenham dúvidas, tá? Caso vocês tenham dúvidas em relação a essa atividade aí, em relação às atividades, eu vou deixar aberto aí para dúvidas. Eliana, tenho dúvidas como fazer a PR. Eu expliquei ali, Eliana, o que foi que tu não entendeu, basicamente, em relação à PR, Eliana. Pode pegar aqui, ó, nesse microfonezinho aqui, Eliana, tu pode clicar nele e falar diretamente comigo, já se tu tá tendo dificuldades ali de se expressar, fazer a pergunta, vai me ajudar bastante e vai te ajudar também a ser bem preciso relacionado à tua dúvida. Pronto. Professor, dá para o senhor voltar aí só um pouquinho a atividade que o senhor estava explicando? Atividade 3, né? Tu Isso. quer o modelo da atividade ou tu quer o exercício? O modelo. O modelo. Aquele tá. Último que o senhor estava explicando, das etapas, das consequências. Isso aqui. Pronto. São aqui, ó. As medidas de controle. É nisso aí que estou em dúvida. Medidas de controle. Tá. Medidas de controle, elas são aquelas medidas que servem para evitar o acidente. Evitar que o acidente ocorra. Por exemplo, para evitar uma queda em altura, a gente tem medidas de caráter coletivo, os famosos EPCs, né? Nós temos as medidas administrativas e nós temos também as medidas, os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Sempre que vocês vão fazer uma APR, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que fazer como técnicos de segurança é pensar o seguinte: tem como executar essa atividade sem o risco de queda em altura? É a primeira coisa que vocês têm que pensar.
É a primeira coisa que vocês têm que buscar. Eu me lembro que eu trabalhava, quando eu trabalhava na Grendene, eu era engenheiro de segurança lá da Grendene. Eu me lembro que um técnico de segurança foi fazer uma análise preliminar de risco numa subestação, tá? E ele liberou as atividades dentro da subestação, uma obra dentro da subestação. E eu fui lá e verifiquei a atividade, e na mesma hora eu liguei para o supervisor e tudo mais, liguei para o técnico de segurança, pedi para ele trazer a PR, porque uma subestação ela tem alto risco de eletricidade, estavam fazendo uma obra ali. E o técnico de segurança liberou. Daí eu peguei e falei, ó, nesses casos, quando envolve um risco que tu verifica risco de morte, tu me chama, tá? Porque eles estavam fazendo atividade sem a presença de um eletricista lá dentro. E tinha que ter um eletricista lá dentro, principalmente para controlar as atividades, tá? Aí eu peguei e falei para ele, olha, a primeira coisa que um técnico de segurança tem que fazer é tentar eliminar o risco, tá? Vou escrever aqui para vocês. Vocês têm que tentar eliminar o risco. Aí tu vai me perguntar, mas tutor, como eu elimino o risco de eletricidade dentro de uma subestação? Olha só, pessoal. Desligando ela. Primeira coisa que o técnico de segurança tinha que ter feito ali era perguntar, tem como desligar a eletricidade toda da subestação? Tem como desligar isso? Porque, pessoal, se desligasse a eletricidade, haveria o risco de choque elétrico? Sim ou não? Não, porque tu desligou. Não tem mais eletricidade ali. Pessoal, os caras estão executando atividade em altura. Mas digamos que tem, lá num outro local, um lugar que eles podem subir com um elevador. O elevador pode fazer o transporte do material. Elimina o risco de queda em altura? Sim ou não? Sim, elimina. Tu está eliminando o risco. É a primeira coisa. Mas tá, não tem condições de usar o elevador, não tem. Aí, ó, usa um guarda-corpo, né? Vocês sabem que é o guarda-corpo, né? É tipo vou botar aqui a imagem para vocês aqui, ó, o que seria um guarda-corpo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Guarda-corpo. Vou botar a imagem para vocês, para mostrar para vocês. Uma imagem é a melhor coisa que tem. Ó. Isso aqui, ó, pessoal, é um guarda-corpo, ó. Isso aqui é um guarda-corpo, ó. Os que tem na indústria, ó. Isso aqui é um guarda-corpo. Isso aqui, ó, o cara que está trabalhando em altura ali, ó, ele passa a ter menor risco de queda, ó. Isso aqui reduz o risco de queda. Se ele colocar junto um tabalabarte acoplado aqui nesse guarda-corpo, ele está utilizando medidas de caráter coletivo junto com equipamento de proteção individual, gente, ajuda a evitar a queda, né? Então, acontece muito acidentes com queda em altura no Brasil. Cara, acontecem esses acidentes porque não adotam as medidas de controle, tá? É por isso que acontecem os acidentes. É por isso que muitas pessoas morrem dessa situação, porque não é adotadas as devidas medidas de controle. Porque assim, ó, eu sempre falo, tem uma atividade, tem um exercício ali numa UC mais avançada que os alunos às vezes trazem o seguinte conceito: não, a atividade perigosa matou ele está executando uma atividade em altura, por isso que morreu. Não, ele não morreu porque está executando uma atividade em altura. Ele morreu, tanto que existem milhares de pessoas que executam atividade em altura e não morrem. Ele morreu porque não foi adotadas as devidas medidas de controle, tá? Então, é essa situação, é isso que tu tem que indicar ali. Os equipamentos de proteção individual, cinto de segurança, talabarte, tá? Isso que tem que ser indicado ali, as medidas de controle, as medidas necessárias para evitar que ocorra o acidente. Quem perguntou, se eu não me engano, eu não me lembro quem foi que fez a pergunta, foi a Eliana, né? Eliana que fez a pergunta. Entendeu, Eliana? Um pouco da explicação? Conseguiu entender? Sim ou não? Por favor, responde. Ah, que ótimo, que ótimo. Mais alguma dúvida? Está liberado agora para dúvidas, né, pessoal? Eu comecei às 6h05 porque a gente teve alguns atrasos ali, né? Tinha muita gente que não tinha entrado ainda na aula. Então,
Então, vou um pouco mais adiante. Podem perguntar se vocês quiserem mais coisas aqui, tá? Tá aberto aqui, ó. Vocês podem clicar aqui para falar comigo. Eu gosto de conversar com outras pessoas, não tem problema nenhum. Eu tô tímido, vou perguntar no chat. Pode perguntar no chat também, tá? Não tem problema nenhum. Deixa eu ver, tem pessoas que falaram aqui no chat. Anne, Caterina, gente, essas atividades são bem elaboradas, hein? Acho que esquecem que a gente está só começando e muitos não têm a mínima vivência sobre o curso. Acho bem difíceis as atividades no geral. Sim, Anne, no sentido geral, assim, aos poucos vocês vão se adaptando, assim. É que a gente sempre procura fazer atividades que sejam atividades assim que sejam o dia a dia do técnico de segurança, tá? A gente vai fazer atividades que envolvem a prática, sabe? Envolve ser técnico de segurança. Tanto que a gente traz ali, vocês são técnicos de segurança, estão em determinada indústria, vocês vão ter que identificar os riscos. A gente traz coisas que seja realmente a prática do técnico de segurança, porque a gente quer que vocês saiam daqui e saiam já preparados, tá, pessoal? Porque assim, ó, eu vou dizer para vocês, não vão pensando que assim, vocês vão entrar na indústria e vai vir o supervisor ali ou o engenheiro, normalmente é o engenheiro que supervisiona. Os engenheiros, eu sou engenheiro de segurança, né? E a minha classe é uma classe de pessoas que às vezes tem um comportamento assim muito ruim, assim, pessoal. Às vezes, alguns, né? Alguns acabam assim, ó, vai chegar para vocês ali, tu é técnico de segurança, vai abrir uma PR para determinada atividade. Não adianta tu dizer, não sei fazer. O cara vai te colocar na fogueira, tá? Então, a gente faz isso aqui já para adaptar vocês para a situação que vocês vão ter no dia a dia dentro da empresa. Porque a empresa, ela, a partir do momento que ela viu o certificado de técnico de segurança de vocês, ela não tá nem aí. Para ela, tu sabe abrir a PR, para ela, tu sabe avaliar um risco relacionado a alguma máquina e equipamento, para ela, tu sabe identificar o risco, tu sabe estabelecer as medidas de controle e tu sabe dar os treinamentos também que são necessários e as orientações necessárias para as atividades, tá? Apresentou o certificado de técnico de segurança, tudo isso tem que saber. Aliás, tem empresas que acham que vocês têm que saber muito mais ainda, né? Eu trabalhava numa empresa que uma vez 2 funcionários brigaram e ligaram para mim e me chamaram. Eu peguei e falei, o que eu vou fazer? Chamo segurança. Eu não tenho a habilidade e capacitação para separar uma briga. Na verdade, era briga de 2 mulheres, né? Que brigaram lá dentro da empresa por causa que uma estava se envolvendo com o marido da outra, dentro do restaurante da empresa. Uma foi para cima da outra e brigaram, em vez de bater no marido, que era o que mais merecia apanhar, brigaram uma com a outra e me chamaram para fazer alguma coisa. Meu Deus do céu, eu vou apanhar junto, sabe? Eu não sei o que fazer. Chamo segurança para resolver o problema, né? Então, eles vão acabar chamando vocês até para coisas assim que vocês não estão muito preparados para a situação, tá? Funcionário vai falar com vocês, vai falar sobre a vida, porque vocês são as pessoas que mais buscam, vocês vão ser as pessoas que mais buscam entender a situação do funcionário. Então, aos poucos, ele vai começar o quê? Ele vai começar a criar intimidade com vocês. Eu tinha trabalhador que chegava para mim e falava, olha só, olha, Alexandre, seguinte, minha mulher me traiu, descobri isso. Deu, cara, que ruim, sabe? Então, assim, ó, as fofocas da empresa, o técnico de segurança vai ter conhecimento de todos. Porque quando tu se preocupa uma pessoa, quando tu chega assim, ó, essa tua atividade tá ok, tá tudo tranquilo, relacionado à tua atividade, a pessoa vai entender que tu é alguém que está preocupado com ela. E quando tu vê que tem uma pessoa preocupada contigo, o que tu vai fazer? Vai começar a contar a vida, como está o teu dia, sabe? Tu vai começar a ter uma abertura com aquela pessoa. Isso é muito importante para vocês, técnicos de segurança, porque é nesses pontos, e é importante que vocês escutem os trabalhadores, porque é nesse ponto que ele vai indicar um risco, é nesse ponto que ele vai falar de alguma coisa dentro da atividade que tem um problema e está gerando um problema para ele, tá? Isso é muito importante para vocês. Eliana, os cursos do Senac são, assim, muito bem elaborados, formam ótimos profissionais. Estou terminando técnico de saúde bucal no Senac, Fortaleza, Ceará. Que legal, Eliana, que legal. Tu é do Ceará, morei no Ceará. Quando eu trabalhava lá na Grendene, eu estava trabalhando lá em Sobral.
Foi lá onde aconteceu, inclusive, o acidente com as duas mulheres que brigaram, tá? Morava lá morei 1 ano e meio em Sobral, Eliana. 1 ano e meio em Sobral. É quente aquilo lá. Meu Deus do céu, sabe? É quente. Então eu sou um pouquinho cearense também, Eliana. Sou um pouquinho cearense. Adorei a culinária daí de vocês, ó, sensacional. Muqueca, o cuscuz. Até hoje eu faço cuscuz, tá? E o baião de dois. Eu tô com uma saudade de comer baião de dois, Eliana. Nem te digo assim. Eu tenho que fazer. Tenho que fazer baião de dois. Porque eu tô com muita saudade. Na empresa que trabalho, abriu uma vaga para ser assistente de técnico de segurança do trabalho. Estou concorrendo à vaga. Já estou com medo. Maria, concorre a essa vaga e consegue essa vaga. Vai ser muito importante isso para ti, tá? Diz que está cursando aqui o Senac, diz que as nossas atividades são atividades bem típicas relacionadas ao dia a dia do técnico de segurança do trabalho. Vai preparada para essa entrevista, tá? E vamos conseguir essa vaga aí, porque isso aí vai ser muito legal. Não precisa ter medo, tá? Não precisa ter medo. Vocês aos poucos vão conseguir. Gente, aos poucos vocês vão saber as medidas preventivas e vão tirar de letra a PR, vão fazer isso de uma forma bem natural, tá? Sair da área da saúde, é uma área pouco valorizada. Às vezes, dependendo da empresa, pode ser pouco valorizado mesmo. Professor, em qual caso posso ser presa? Pois já ouvi falar, você que tem bastante vivência para falar para mim. Sim, olha, Daniela, o risco de um técnico de segurança ser preso é muito difícil, tá? É muito difícil porque vocês têm que ignorar um risco claro e evidente. Por exemplo, vocês foram fazer uma APR e a APR envolvia uma atividade que o cara ia executar a 4 metros de altura e vocês não estabeleceram nenhuma medida preventiva, não estabeleceram para ele usar o cinto, aonde ele ia acoplar o cinto, sabe? Não estabeleceram nada disso. Ou seja, vocês ignoraram questões claras relacionadas às medidas preventivas de uma atividade de risco. Nesse caso, aí com a assinatura de vocês ali na PR, vai vir a investigação e vocês vão ter que explicar por que isso aconteceu, tá? É somente nesse caso, assim, é um caso, assim, bem grave, sabe? Um caso claro, assim, de ignorar de forma intencional uma situação específica de segurança do trabalho, tá? É muito raro acontecer isso, é muito difícil, tá? Eu, graças a Deus, ao longo da minha profissão, eu nunca tive um acidente de trabalho. Já tive acidentes graves. Já tive acidentes bem graves. Eu tive acidente de fratura de trabalhador. Eu já tive acidentes bem graves, mas nunca tive um acidente com morte, tá? Nos casos de acidentes graves, muito difícil. Aliás, caso de acidente grave não acontece nada. Normalmente não dá nada no caso de acidente grave. Agora, casos de acidente com morte, aí sim, aí vai vir investigação policial, né? Vai ser investigado a situação. E caso tenha sido um caso de APR que o técnico ignorou uma situação clara de risco de morte e não estabeleceu medida preventiva, aí sim há o risco, sabe? Tu vai responder diante de um juiz por isso. Mas, depois no fim do curso aqui, gente, vocês vão estar preparados para isso, tá? Não se preocupem com isso, não saiam com medo, tá? Eu não estou aqui para assustar vocês, mas depois do curso todos vocês vão estar preparados para isso. A Anne me chama no WhatsApp, tá? Eu adoro baião de dois. Ainda não sou técnica, essas pessoas me procuram para aconselhar. Isso vai acontecer com bastante frequência. Obrigado, professor. Quero adquirir conhecimentos na área. Trabalhei em uma empresa que aconteceu um acidente com morte, bem triste. Maria. Na empresa que eu cheguei para trabalhar, também fazia 1 ano que tinha acontecido um acidente com morte, tá? Enquanto eu trabalhei na empresa, eu não tive nenhum, mas fazia 1 ano que tinha acontecido um acidente com morte. E é bem complicado mesmo, né? É bem complicado, né? Chegar para a família da pessoa e dizer: ó, teu marido veio trabalhar aqui, ou a tua esposa veio trabalhar aqui e não vai mais voltar para casa. Não tem coisa mais absurda que isso.
Sim, pessoal. O que vocês são? O que vocês vão ser? Vocês vão ser heróis, tá? Sendo bem sincero para vocês, porque o técnico de segurança é o cara que previne um risco de acidente. Ele previne uma pessoa de perder a vida dentro de uma atividade. Então, evidentemente que vocês não vão ter o reconhecimento que, tipo, o Super-Homem tem nos filmes, o Homem-Aranha, mas vocês vão ser heróis. Vocês vão salvar vidas como técnico de segurança. E vocês vão voltar para casa de vocês vão deitar com a cabeça no travesseiro e vão pensar, bah, olha quantas pessoas eu ajudei hoje. Olha quantas pessoas eu garanti que a pessoa fosse para o seu trabalho e voltasse para sua casa intacta, para sua família, para ver sua mãe, para ver seus filhos, tá? Para ver seu marido, para ver sua esposa. Então, isso é muito gratificante, tá, pessoal? Numa das empresas que eu trabalhei, o pessoal estava colocando produtos inflamáveis ao lado de um lugar onde tinha potencial de acontecer chama e acidente. Eu peguei e mandei retirar todos os produtos inflamáveis daquele setor. Pessoal, no outro dia, o lugar que fazia o aquecimento com chama pegou fogo e não estavam os produtos inflamáveis lá. Assim, não recebi reconhecimento nenhum, mas aquilo ali salvou muitas vidas dentro da fábrica, tá? Muitas vidas dentro da fábrica poderiam ser perdido. Saí de casa, deitei no meu travesseiro, fiquei feliz, assim, olha, quantas pessoas eu ajudei hoje. Então, isso aí vai ser uma coisa que vai fazer parte do dia a dia de vocês como técnicos de segurança, tá? Obrigado, Roseli. Antes de vocês saírem, eu queria fazer um pedido para vocês, que é aqui, ó. Deixa eu ver, já vou mandar para vocês aqui. Deixa eu ver. Um pedido que é, eu vou mandar aqui o link para vocês me avaliarem como tutor, tá? Se a aula foi boa, oferecer dicas, sugestões, se possível, para melhorar a condução da aula, falar se a aula foi boa, se foi ruim. É muito importante que façam a minha avaliação aqui. Postei aqui o portal do aluno para vocês fazerem a avaliação, tá? E é muito importante essa avaliação. E muito obrigado pelo feedback aqui, Roseli. Boa noite, professor. Muito boa aula. Você é muito positivo. A gente fica muito feliz com isso, tá? Você vai entrar com a gente em alguma? Você ainda não sei, Daniela. Eu tô muito com as UC sinais. Eu tô com o C12, né? Eu tô com uma. Eu pego normalmente todas as UCs. Eu tenho uma UC1. Eu tô com uma UC1 também. Eu pego todas as UCs, né? Mas eu tô normalmente com os UC sinais, o C12, o C9, o C7. Então, talvez mais adiante aí no curso vocês podem me conhecer, tá? Então, pode acontecer isso. Tá ok? Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Obrigado pelos elogios, pessoal. Fico muito feliz com isso. Muito obrigado mesmo. Então, obrigado, Maria. Muito obrigado. Então, pessoal, vou desejar uma boa noite para vocês, para Ana Caterine, que atuou bastante, falou bastante aqui na aula. Foi muito boa a tua atuação, a tua participação aqui, Anne. Para Blandine, César, Daniela, que ajudou bastante aqui na condução da aula, a Eliana com suas dúvidas, a Erenilda, a Maria, José Paulino, a Roseli, que também trouxe dúvidas muito importantes, o Ryan, a Zuleide também. Agradecer a presença de todos vocês aqui, desejar uma excelente segunda-feira, né? Uma excelente semana, está começando a semana agora, tá? Então, desejar uma excelente semana a todos vocês, tá? Muito obrigado, Ryan. E um ótimo descanso agora, fim do dia, vamos fazer aquela jantinha e um ótimo descanso para vocês. Um abração para todos vocês, pessoal. Espero ter a companhia de vocês novamente, porque a condução da aula foi muito boa aqui. Muito obrigado. Tchau.